presta atenção, porque o Datafolha acaba de divulgar dados preocupantes de uma pesquisa que mostra o tamanho do problema do assédio sexual pela internet sofrido por crianças. Uma em cada 11 famílias brasileiras tem crianças ou adolescentes que já foram assediadas de forma online. E mais da metade, gente, 51% dos entrevistados não procuraram a polícia para fazer a denúncia, o que facilita o que? A ação desses criminosos que agem pela internet. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos em todo o país. Bom, a gente viu aí, né? Muitos pais não denunciam por quê? Acreditam que vão acabar expondo os filhos. Mas, por outro lado, esse medo de levar o caso à polícia, gente, isso expõe outras crianças e adolescentes ao assédio online. E esse é o nosso assunto. Você já parou para pensar nesse assunto, nessa questão? Será que meu filho está sendo assediado online? Será que ele já me contou? Por que ele não me contou? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo Letícia Santana, psicóloga. Obrigada, Lê, pela sua presença. A gente também recebe aqui a Aline Bento, que é advogada. Obrigada, Aline, pela sua participação também. E a mamãe, Maísa de Oliveira Silva, tem 2 filhas, não é isso? Uma de 10, outra de 12. Elas usam as redes sociais, usam a internet, joguinhos, como é que é? Elas gostam muito de jogos, né? E aí, em determinada época, o pai delas foi embora foi para fora, né, trabalhar. E aí a gente resolveu dar o celular a elas, um para cada, para ter a comunicação mais fácil, para não ter que ficar dividindo, né? Ah, tá em casa, deixa eu falar com as meninas, coisa e tal. Então, para ela ter essas comunicações mais fáceis, até mesmo de quando eu tô na rua para falar com elas, a gente resolveu dar. E aí, dentro desses jogos, tem muitas plataformas, eles conseguem conversar entre eles mesmos. E a gente não sabe se são sempre crianças que também estão jogando, porque todo mundo gosta, né, de um joguinho outro e tudo mais. E aí foi onde que eu já tinha o aplicativo instalado, aquele Family Link, né? Que a gente controla o celular das crianças e você consegue controlar o tanto de horas que você vai deixar, o tanto de tempo que você vai deixar cada joguinho. Por exemplo, tem joguinho que só pode meia hora, 1 hora e assim, né, por diante. E já tinha esse aplicativo desde quando eu dei celular, só que dentro desses joguinhos, a minha irmã também, né, futuca muito, a gente em cima e coisa e tal. E foi onde que a gente viu conversas dela, vamos ser amigo, tem? Passa o número do WhatsApp e tudo mais. E aquela mentira de idade, que tem 16 anos, que a gente não sabe se é verdade ou não, né? Porque o mundo virtual, ele é um mundo muito amplo, então pode ser que seja verdade e com certeza a gente acha que seja mentira. Sim. E foi onde que eu peguei conversas. Aí deixei de castigo uma vez, tirei o celular. Foi uma só, né? Tirei o celular, deixei de castigo. E depois de um tempo, dei o celular de novo. Aí tinha conversa de novo. Aí foi onde que eu resolvi tirar de vez. Então, quer dizer, ela está de castigo agora? Ela não está de castigo, porque eu resolvi realmente eliminar o celular dela, entendeu? Entendi. Você aproveitou esse gancho para falar assim, quer saber de uma coisa? Tirei de vez. Acabou o celular, né? Ou seja, você estava ali, né, sua filha, isso é a mais velha, de 12 anos. Isso, a mais velha. Estava ali de uma forma, né, até mesmo, vamos dizer assim, mais vulnerável nesse ambiente online e tinham pessoas se aproximando dela. E ouvindo essa história dessa mãe, Letícia, juntando com esse dado, né, que a cada 11 famílias a gente vê relatos ali de pelo menos uma criança por família, né, a cada 11 famílias, que já foram vítimas de assédios pela internet. É um dado muito preocupante, né? É muito preocupante, é muito real e que bom que a gente está aqui falando sobre isso, porque é preciso mesmo que isso seja colocado na mesa, seja colocado nas discussões na sala de casa. E esse exemplo que ela traz é um exemplo muito rotineiro e muito importante. E olha quantas informações relevantes aqui, né? Assim, as crianças tiveram acesso ao celular por uma dinâmica familiar, por uma necessidade, mas aí houve uma preocupação de colocar ali um aplicativo de controle, e isso também é muito bem-vindo, se tratando de criança. Houve um monitoramento, houve uma identificação dessa conversa, tendo em vista que havia um conhecimento do que a criança estava jogando. Isso é muito importante, assim, que
que os pais se apropriem das redes sociais como um instrumento que hoje é real. Não adianta você dizer assim, não entendo nada que acontece aí, isso não é um assunto que me interessa. Não, se você tem um adolescente, se você tem uma criança em casa, você precisa entender como funcionam os aplicativos, você precisa entender quais são os jogos que os seus filhos usam e saber que existem aplicativos de controle parental que são muito eficientes. E aí ela identificou a conversa, fez a intervenção que ela entende que seja mais correta e minimizou possíveis danos. E é exatamente esse o caminho. E aí você, pai, você, mãe que está agora acompanhando a gente, às vezes a gente fala pai e mãe, mas vô e vó também, porque né, são os tutores dos netos, estão com a guarda, cuidam no dia a dia. E aí eu te chamo para participar com a gente aqui, ó, tá aí na sua tela o número do nosso WhatsApp, tem o nosso QR Code também, você pode apontar a câmera do seu celular, vai aparecer um link e aí você clica e fala diretamente com a gente, conta pra gente o que já aconteceu, seus filhos já receberam alguma mensagem com esse teor de assédio? Quem vai explicar pra gente o que configura assédio sexual pela internet é a Aline. Diz pra gente, Aline. Então, é importante aqui a fala da mãe das crianças, da Maísa e da Letícia, que esses dados, conforme você falou, que tem crescido bastante ultimamente. Dados afirmam que entre janeiro e setembro desse ano, cresceram 84% os crimes contra criança e adolescente referente a essa questão. E é realmente assustador. Porque muitas das vezes, eu acredito que foi muito importante você ter esse aplicativo, que muitos dos pais, às vezes, querem dar o celular para as crianças e esquece ali, é uma forma até mesmo de estar livre ali, de não se preocupar. Uma chupeta digital, né? Exatamente. O que configura exatamente, como que eu posso dizer? A partir do momento que a criança está ali, igual ela identificou isso, a conversa ali, tentando aliciar, buscar, já configura aquele crime. O que ela deve fazer, os pais devem fazer, procurar imediatamente uma delegacia, a delegacia especializada, não é qualquer delegacia, a não ser que no local, na cidade não tenha, aí vai em qualquer uma outra delegacia. E procure a autoridade ali competente e, importante dizer, a criança ela não vai ser exposta de forma alguma. Aqui eu acredito que alguns pais realmente ficam com medo, deixam para lá, com medo de ser expostos mesmo. É de suma importância. O medo da pessoa vir atrás de também, vir atrás, né? E tudo mais, que não sabe quem está ali por trás. Mas tem que ser feito, tem que buscar, porque a criança e o adolescente ele vai ser atendido ali de forma diferente, por uma equipe, por uma assistente social, por uma psicólogo, e ele vai escutar de uma forma ali, de forma especial a criança e vai orientar o que configura o crime e explicar a situação. Até porque, Letícia, a gente para pensar, tem tantos casos aí que chega ao ponto da pessoa enviar fotos, né? Pedir fotos também dessas crianças, e aí já começa a ir até para a atmosfera de pornografia infantil, mas começa geralmente com esse assédio, né? Enviando essa foto nu. Qual é o impacto disso na cabeça de uma criancinha? Vamos pensar aqui, uma criança de 10 anos, 12 anos, qual é o impacto disso? Abrir o celular, opa, tem uma foto de um taradão aqui no celular, nas redes sociais. Assim, as consequências elas são muito subjetivas, né? Mas o assédio e o abuso em si já tem potência de trazer traumas relacionados à ansiedade, depressão, distorção da autoimagem. Mas uma coisa muito, muito impactante também é que quando se trata de um crime sexual com crianças e adolescentes, toda a família é impactada. Muito impactada. E aí, quando a gente fala dessa questão da denúncia, que é muito importante, que bom que a gente está falando sobre isso, muitas vezes a denúncia não ocorre porque existe ali uma culpa muito grande dessa família. Então, a família entra nesse lugar de culpa, de vergonha, de questionamento, do porquê que eu dei, e se sente muitas vezes vulnerável e querendo virar a página daquela história. Agora, uma coisa que a gente precisa reafirmar a todo tempo é que a criança, ela é sempre uma vítima. Ela é sempre uma vítima. Quando a família deliberadamente entrega um celular, ela não é coparticipante do assédio. Eu ouço muito isso, assim, a família nesse lugar de culpa, como se a família também tivesse contribuído com aquilo. E isso não acontece, isso é um crime. Quando a família entrega um celular, e é claro, com uma vigilância, com uma conversa, com uma educação digital, ela tem ali outros interesses. E é importante, sim, que a família entenda que, assim como a criança, ela
ela também é vítima e precisa denunciar, porque os desdobramentos, eles são infinitos, né? Então, quando a criança é muito pequena, exposta a esse tipo de coisa, ela pode ter uma distorção da própria imagem, um acesso muito mais rápido à pornografia, uma sexualidade uma violência, né? Não faz distorcida. parte do universo daquela criança. Se deparar com, às vezes, imagens, palavreados, vocabulários de pessoas que têm essa má intenção. E às vezes, Roberta, não é nem dessa forma, assim, abriu e pá, tem uma imagem. Porque às vezes, quando é dessa forma, o ímpeto é você sair dali, fechar e achar aquilo horrível. Às vezes é uma abordagem mais sutil, mais gradual, pede para a criança fazer uma dança, tirar a blusa, tirar o sutiã, tirar a calcinha. E é muito importante que a família converse sobre isso com os filhos, porque não se trata só de, olha, se você abrir, tiver um homem pelado, você não é muitas vezes por esse lugar. É um contato ali que vai sendo gradual, mexendo na autoimagem dessa criança, ela vai se sentindo cada vez mais à vontade para estar expondo o corpo dela ali e recebendo também, por outro lado, a intimidade desse outro, né? Olha só, perdão, pode falar, mãe. É porque essas pessoas que geralmente fazem isso, elas sabem como conduzir aquela conversa ali até que elas consigam o que queiram. Na época, eu até cheguei a levar no psicólogo por conta própria para ver se tinha acontecido alguma coisa assim, para ver se o psicólogo descobria, né, alguma coisa que tivesse acontecido, porque eu realmente fiquei muito preocupada. E ele falou comigo uma coisa assim que me impacta, porque hoje em dia a gente não tem aquela mesma confiança de deixar as crianças na rua igual deixava antigamente, igual a gente foi criado na rua brincando com aquela tranquilidade de que nada ia acontecer. Então a gente não deixa as nossas crianças na rua igual a gente ficava na nossa época, né? Então essa falta de contato, de amizades de crianças, de brincar na rua, de se ralar, correr atrás de bola, isso faz muita falta, porque a atenção delas ficam realmente voltadas ali, querendo fazer novas amizades na forma internet. de suprir, né? Não é nem mais, né? E foi quando eu dei o celular, eu falei sobre isso. Falei bem assim, olha, não conversa com quem vocês não conhecem. A internet é muito perigosa, estou dando para ajudar vocês, coisa e tal, não conversa. E foi o que aconteceu de forma ao contrária, né? E ela trouxe esse assunto para você ou foi você que acabou descobrindo pelo Family porque a gente sempre foi muito incisiva, não tem? Quanto eu, quanto a minha irmã. Então, assim, a gente, além de ter acesso ao que estava vendo ali, porque esse joguinho Roblox, Free Fire, esses jogos assim, é um mundo dentro deles. Então, eles realmente têm contato com outras pessoas que dali pegam o WhatsApp e conversam e assim vai. Então, aí a minha irmã também sempre foi muito atenta a isso. Então, a gente sempre ficava muito atenta ao celular delas, né? E aí, o meu medo, assim, de uma forma que... você mora onde? Tem alguém na sua casa agora? Que horas... Não tem... Aos poucos, eles vão descobrindo se está saindo de casa, que horas que a criança vai para a escola, que horas chega. Então, o meu medo maior foi isso aí. Olha só, aqui no nosso WhatsApp a gente já tem participações, vou abrir o espaço para ler também essas interações. As pessoas dizem, na minha opinião, a criança não pode ter celular, isso expõe a criança à internet e é muito perigoso esses jogos novos, onde eles conversam com pessoas de vários lugares, né? É exatamente isso que a gente está falando. E aí, à medida que você for liberando, tem que ir acompanhando, que foi o que a Maísa fez. A Cristina Santos, ela comenta com a gente lá no Facebook, ela diz, Roberta, eu fico com a minha neta e fico de olho o tempo todo. A Marcilene também participa com a gente no Facebook, ela diz, a minha filha tem 7 aninhos, eu tenho aplicativo do controle dos pais, né, para ela, e não sei como, ela baixou, ela está se perguntando, não sei como, ela baixou um aplicativo, entrou em uma live onde só tinha adultos, eu acordei com ela falando, né, ela interagindo na live, falando que era criança e brigando com alguém. Aí eu tomei o celular e desinstalei o aplicativo. A Carolina participa com a gente no nosso WhatsApp, ela diz, boa tarde, quero contar um pequeno relato. Aos meus 15 anos, eu mesma consegui identificar que estava sofrendo um assédio. Ela falou aqui o nome de um jogo muito famoso. Na época, eu lembro que a pessoa ficava me mandando fotos íntimas no chat do jogo. E eu mesma falei com os meus pais e mostrei as fotos. Eu achava que ele era meu amigo na época, mas não, ele estava me assediando. E é muito importante ouvir esse relato da Carolina, porque ela teve a coragem de levar para os pais. Mas é muito comum, Letícia, ver crianças e adolescentes escondendo, com medo de levar esse assunto para os pais. Como que a gente consegue construir
né, uma proximidade, um diálogo com os nossos filhos, onde se caso acontecer, eles vão trazer para a gente? Sim, assim, sempre que a gente está tratando essas questões relacionadas à criança e adolescente, a gente volta para esse lugar da comunicação, do diálogo, da aproximação. Claro que a punição, ela precisa acontecer, mas a educação e o posicionamento é ímpar, assim, é o que vai fazer a diferença, né? Só para dar uma colaboração para a mãe, quando ela fala, né, que quando a gente era pequena, a gente ouvia que a gente não devia falar com estranhos e a gente diz não fale com estranhos. Esse tipo de orientação hoje já não cabe mais, porque para as crianças e adolescentes, o real e o virtual não tem mais fronteiras. Então, o meu amigo virtual, se eu conversei com ele aí por 12 horas por 2 dias, que é isso que acontece, ele já não é mais um estranho. Então, ele não é estranho. O que a gente precisa pensar não é nem essa indicação de não fale com estranhos, mas falar mesmo dessa questão da preservação do corpo, da sua imagem, que você não deve se mostrar sem a sua roupa, né, fazer um vídeo, nem uma foto para ninguém. Conversar sobre essas questões relacionadas à sexualidade tem muito mais efeito do que coibir uma conversa, por exemplo, com estranhos, porque eles passam muitas horas nas redes. E esse que a gente chama estranho, porque a gente conhece, já deixou de ser estranho há muito tempo. Nossa, uma reflexão muito forte sobre isso, Sim. né? Então, a gente vê que na cabeça ali da criança e do adolescente, 2 horas conversando com ele, já virou amigo. Então, se o amigo pedir uma fotinha, manda mais uma fotinha e vai indo, vai tomando confiança, né? Agora, a gente vê, então, debatendo ainda essa pesquisa, que 51% dos pais, né, das famílias não fizeram a denúncia. E quantas pessoas em casa agora também estão se identificando, né? Você chegou a fazer a denúncia, Maísa? Não fez, né? E qual é a importância da gente fazer, sim, essa denúncia, Aline? Conforme a Maísa mesmo falou, que ela não fez, ainda dá em tempo ainda, tá? É importante que você venha fazer, inclusive as provas. Primeiramente, as provas, que é importante ter as provas para levar até a delegacia. A partir do momento que você identificou essas mensagens, leva o celular também, mas tire print. Muitas das vezes o pedófilo ou a pessoa que está lá por trás, eles encaminham vídeos e às vezes aquelas de visualização única. Então, o que você deve fazer? Procurar um outro celular, uma outra forma de conseguir registrar, filmar. Com outro aparelho, né? Com outro aparelho que aí vai conseguir ver o vídeo, que eles mandam pornografia, entre outras questões. Então, você consegue ir à delegacia e identificar, juntamente com a autoridade policial, para que venha ser punida essas pessoas, encontrar, porque eles têm meios, são delegacias especializadas de encontrar muitas das vezes são pedófilos mesmo, são pessoas que estão por trás, que já estão fazendo isso há muito tempo, procurando vítimas, crianças, adolescentes, que são realmente pessoas mais... crianças, adolescentes vulneráveis, que pensam que são amigos, ganham a confiança e continuam perdurando, cometendo esse crime várias e várias vezes. No caso, por exemplo, da Maísa, tinham mensagens apagadas, né? Que o próprio... vamos chamar, então, desse suposto criminoso, né? Que a gente não sabe quem estava do outro lado. Ele mesmo também ia apagando o conteúdo dessas mensagens. Era isso que acontecia? Ele apagava de um lado e ela apagava as conversas de outro. Então, quando a gente pegava o finalzinho de uma conversa, não tem? Você não pegava a conversa toda em si, você pegava o finalzinho de uma conversa. Acho que com medo da gente ver, às vezes, não sei se... porque como a gente não sabe de quem se trata, pode ser que tenha... Sabe, que sofram uma ameaça. As crianças podem, né, sofrer uma ameaça, eles falar que vão fazer isso, vão fazer aquilo, e elas acabam... Porque tem a mente nova, né? Eles não têm essa experiência que a gente tem da vida, então acaba, às vezes, cedendo ali ou não. Olha só, exatamente sobre esse assunto, a gente acabou de receber um relato fortíssimo no nosso WhatsApp de uma pessoa que diz: boa tarde, a minha filha foi ameaçada por um homem, envolvendo aí a palavra sequestro, estupro. Isso aconteceu no Zap, mandou áudios e fotos pornográficas e ameaçando também dela, se ela estiver sozinha, iria pegá-la, fazer o que fosse, né, fazer fotos com cenas pornográficas. Ela ficou muito abalada, nós fomos à delegacia
delegacia, mas nada foi encontrado. E isso dá uma sensação de impunidade, nos deixa amedrontados, porque não sabemos se é verdade ou mentira, se é alguém, às vezes, com uma brincadeira de mau gosto. E aí também tem mais um outro comentário dessa pessoa, daqui a pouquinho eu vou achar o último comentário, né? Que ela diz que a filha ficou tão amedrontada que não andava sozinha na época, ela tinha 15 anos e aí por um bom tempo ela fez terapia, porque deu muito trabalho na escola, tá? E desencadeou crise do pânico, não queria nem sair de casa. Foi 1 ano e meio para ela ficar bem. Letícia, olha que ponto... Né? Esse teor na internet, né? Esse conteúdo de assédio, chega a casos então também de pornografia, a que ponto isso pode trazer de impacto na vida de uma criança? Sim, e muito forte mesmo esse depoimento, né? Porque ela fala do início, do meio e do fechamento, que também não foi feliz. Então, a gente fala sempre aqui da denúncia, que precisa denunciar, aí essa família vai e denuncia e não vê o desdobramento da história. E aí fica... né, povoando esse sentimento de eterna insegurança. E uma coisa forte em relação aos crimes com crianças e adolescentes é que existe um viés da culpa muito forte porque ela se sente pertencente àquele movimento porque ela permitiu, ela deu contato, ela conversou. Então, ela se sente culpada e ela vai se punindo dentro daquele contexto, daquela história e, no final das contas, de novo, ela é a vítima. Ela é vítima, ela foi ludibriada, ela foi envolvida dentro de uma fala e de um contexto. Ela não é culpada. Então, muitos desses desdobramentos psicológicos vêm desse lugar de culpa e de medo, principalmente quando o crime não tem um desfecho positivo, né? E aí, quando a família procura a delegacia, Aline, ainda assim, nenhum retorno foi dado a essa vítima? Infelizmente, Roberta, muitas famílias sofrem por isso. Já falamos também sobre mulheres que sofrem também questões, outros tipos de crime, e não é bem recebido na delegacia, não tem aquele tratamento adequado, conforme eu falei. Conforme eu falei, crimes contra criança e adolescente, ele vai ser recebido de forma diferente, ali por um especialista, por uma equipe multidisciplinar que vai entender e tem que ser uma delegacia especializada. Por quê? Internet não é terra sem lei. Tem como identificar. Tem como ir atrás desse criminoso. Tem como ir atrás. Só que, infelizmente, muitas das pessoas não têm esse conhecimento, já tem aquele medo, muitas das vezes nem sequer vão. Aí, quando vão, encontram esses obstáculos. É importante procurar um advogado especialista da área para que venha acompanhar, porque já está sofrendo ali toda a forma de que foi conduzido, não está sabendo como lidar. Então, é importante ter um advogado para estar acompanhando e fazendo essa parte ali de conduzir. Se não tiver condições de conseguir um advogado particular, vai atender da Defensoria Pública e tem ONGs também que eu já acompanhei. Já fiz trabalho voluntário sobre isso, de estar acompanhando essas vítimas, porque a criança, o adolescente é vítima, os pais também. Então, não adianta ter vergonha, uma forma ter de medo. Essa criança, né? E de buscar mesmo, porque isso, eu tenho certeza que não foi somente sua filha ou seu filho que sofreu. Tem mais aí, é um leque. A gente precisa denunciar para que aumente... de fato, nessas estatísticas e criem leis em cima desses números. Venham ser eficazes e cada vez mais é importante que a sociedade venha ter esse viés de entendimento. Escolas também que venham ter essa questão de estudar, de explicar sobre isso, para que elas venham entender que realmente é crime, entendeu? Tá certo, e que a criança precisa encontrar na escola, nas famílias, né, todo o apoio que ela realmente precisa e merece.